Vamos seguir ainda pelo Rio de Janeiro com outras informações, porque o governador Cláudio Castro deu uma nova entrevista coletiva hoje falando dessa operação que o governador considera bem-sucedida. Chegou a afirmar que o Rio saiu na frente. O Gustavo Silema acompanha aí os passos do governador e as falas do governador e traz um resumo para a gente a partir de agora. Pode chegar, Silema. Boa tarde. Oi, Adriana, boa tarde para você, para o Frumento e para todos que nos acompanham. Duras declarações do governador do Rio, Cláudio Castro, nessa agenda que ocorreu mais cedo no Palácio Guanabara, aqui na zona sul da capital fluminense. O governador disse que nem ele e nem outro secretário, qualquer secretário aí que faz parte do secretariado dele atualmente, vão responder a autoridades ou ministros que tentem transformar essa operação nos complexos da Penha e do Alemão no que ele chamou de uma batalha política. Ele disse também que, a partir deste momento, a política adotada por ele é de soma ou suma. O somar, né, de poder trazer algo, agregar algo ao combate ao tráfico de drogas e aos criminosos aqui no estado do Rio de Janeiro. Palavras do governador Cláudio Castro. Ele destacou ainda que espera financiamento e integração do governo federal no combate à criminalidade no estado. A gente lembra, né, que ele se reuniu com outros governadores de outros estados, representantes de Goiás, Paraná e Santa Catarina, que ofereceram apoio com tropas estaduais. Proposta essa que o governador fluminense disse que vai estudar. Após o encontro, o Castro reforçou à imprensa que não pretende se envolver em disputas políticas sobre a operação neste momento e que espera normalidade em escolas, faculdades e empresas que ficaram fechadas durante a operação. Até um pouco do que a Fernanda Caldas comentou agora há pouco, trouxe a informação que muitas lojas, muitas escolas e também outras unidades de saúde, inclusive, estavam fechadas durante a manhã, principalmente em pontos próximos aos complexos da Penha e do Alemão. Mas ontem, que você até mesmo comentou, Adriana, era um rio que parecia o da pandemia. Não só aquela região, como também outras, e até mesmo outros municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, com o comércio fechado muito por conta do clima de medo e insegurança. Nem que tivesse algo concreto, mas as pessoas, até por questão de segurança, fechavam, e claro, outras também pela questão do transporte, até para você poder se locomover a determinado ponto. Ainda nas declarações de pessoas da alta cúpula aqui do Rio de Janeiro, principalmente da cúpula de segurança, também tivemos a declaração do delegado Felipe Cury, ele que é o secretário da Polícia Civil, tem essa denominação, uma secretaria que cuida, né, do controle da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. Felipe Cury, que participou de uma outra coletiva dada apenas pela cúpula de segurança, ele disse que nenhuma outra força de segurança no Brasil e no mundo entende ou pode fazer algo como as polícias do Rio de Janeiro fazem em situações como essa, se referindo à mega operação de ontem no Complexo da Penha e também no Complexo do Alemão. Ele, inclusive, citou que pode chamar, palavras dele, né? Pode chamar FBI e também a CIA e até mesmo a NASA, que nenhuma delas vai dar conta do que as polícias fazem aqui no Rio de Janeiro, inclusive citando a Força Nacional, que foi algo que foi bem comentado desde ontem, até mesmo pelo governador e por outras pessoas, inclusive moradores aqui do Rio de Janeiro, pela atuação da Força Nacional, questionando, né, que a gente teve a renovação da atuação dela no Rio de Janeiro, mas a crítica é que não vê algo mais efetivo por parte da Força Nacional. Adriana e Frumento. Obrigado, viu, Gustavo Silema, com as informações direto do Rio de Janeiro, a repercussão entre as autoridades locais desta mega operação que ontem parou o Rio de Janeiro. A gente acompanha agora justamente uma das falas do governador nessa entrevista coletiva no fim da manhã de hoje. O governador disse que o Rio saiu à frente no combate à criminalidade. Vamos acompanhar. Ontem foi um dia histórico para o Rio de Janeiro, a maior operação da história das polícias aqui. Muitos ensinamentos foram tirados ontem. Queria repetir que estados ou cidades que não sofrem hoje com problema de segurança pública sofrerão em breve. Aquele que não entender que esse é o maior problema do Brasil hoje, terá que, em muito pouco tempo, refazer a sua fala e pedir perdão à sociedade. E, por isso, o Rio de Janeiro sai na frente. Mas não na perspectiva de fazer sozinho, mas na perspectiva de entender o seu papel. Entender que o epicentro desse problema que assola o Brasil é o Rio de Janeiro.
Bom, e o governador negou qualquer intenção política na operação, mas lançou um slogan até durante essa coletiva. A agenda aqui não é política, não é eleitoral. A agenda aqui é de solução de um problema que afeta milhões de cariocas e fluminenses hoje. E por isso nós não vamos entrar em politicagem aqui. Nós trataremos esse assunto de maneira séria, de maneira técnica e de maneira construtiva para uma sociedade livre. Essa é a máxima e a tônica do governo do Estado do Rio de Janeiro sob a liderança do governador Cláudio Castro. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Bom, o governador, como vocês viram, chegou aí com o slogan pronto para essa coletiva, falou que não vai entrar em politicagem, mas foi o próprio governador que ontem, ao dar as primeiras declarações após a operação, com a operação ainda acontecendo, na verdade, ele próprio fez críticas, deu informações pouco precisas sobre se havia pedido ou não a ajuda do governo federal e provocou o primeiro atrito político de muitos que a gente ainda vai assistir, infelizmente, com o governo federal. Depois voltou atrás, disse que não queria provocar um mal-entendido, se retratou de alguma forma nos bastidores com o governo federal. Então, hoje diz que não quer a politicagem, mas ontem partiu dela, inclusive reunindo hoje governadores de estados administrados por governadores mais da direita, como se essa questão fosse uma questão de direita ou de esquerda, né? Todo um lado ou todo o outro. Como se segurança pública fosse uma questão de escolher um lado ou outro. Mas o fato é que se tem erros do lado do governo do Estado do Rio de Janeiro, tem erros também do lado do governo federal, seríssimos. A gente tem drogas que entram pelas fronteiras, armas pesadas que entram pelas fronteiras, um combate às organizações do ponto de vista financeiro, um asfixiamento financeiro que precisa ser intensificado, isso tudo está na mão do governo federal. E há também erros, inclusive, confusões, inclusive, de informação, que foi o que aconteceu hoje numa entrevista coletiva em que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, acabaram demonstrando